Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindo às perguntas e respostas da nossa estação. Essa é uma pergunta feita para a irmã Delcemira sobre o primeiro estudo da nossa estação sobre os atributos e a natureza de Deus. A pergunta da irmã Delcemira, ela é bem interessante e é um questionamento que ela fez, que está na página 16, no último parágrafo, lá no finalzinho do último parágrafo dessa parte. Eu vou ler o que está escrito ali, dentro da pergunta que a irmã Delcemira fez. Lá está escrito: se ele, né, Deus, se Deus fosse mais amor do que justiça, santidade e retidão, ele, Deus, poderia ter perdoado os pecadores sem precisar sacrificar seu próprio filho. E a dúvida da irmã Delcemira foi: como assim? Se Deus fosse mais amor do que justiça, não precisaria enviar Jesus? Sim, e a gente vai entender. O pecado entrou no mundo justamente por causa da decisão do primeiro casal. E Deus os amou muito, ao ponto que de quando fez Adão e Eva, Deus disse que era muito bom. O restante da criação ele disse que era bom. Deus colocou as mãos sobre Adão e sobre Eva na criação. Deus fez com as suas próprias mãos, não somente disse haja. Então Deus os amou, mas Deus foi muito justo com eles quando disse: olha, daquela árvore vocês não poderão comer. Isso é a justiça de Deus. Ele colocou algo que limitasse o homem, mostrasse: olha, vocês precisam ser obedientes. Mas o homem pecou, o primeiro casal pecou. O pecado entrou, você conhece toda a história. E Deus disse assim: olha, enviarei o filho da mulher, ou seja, enviarei um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se fez pecado por nós. Não que ele tenha tido pecados. Esse, inclusive, é o nosso próximo estudo, conhecendo a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, 21, ele vai dizer: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aonde está o amor e a justiça de Deus, então, no sacrifício? Se Deus fosse só amor, talvez, e pensando numa forma humana, tá, irmãos? Pensando como um ser humano, talvez Deus seria desigual, pois ele perdoaria as pessoas que não mereceriam perdão, pois não reconheceram Jesus. Então ele não enviaria seu filho. Deixa eu pensar aqui no exemplo. Como pais, nós, por vezes, no nosso excesso de amor, acabamos não disciplinando nossos filhos, não limitando algumas coisas dos nossos filhos. Como certa vez eu estava no mercado e na minha frente tinha uma senhora, uma jovem senhora com seu filho, deveria ter ali uns 4 aninhos. E ela disse, e ele queria comprar um salgadinho que estava ali na gôndola, no caixa. E ela disse: filho, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, filho. O que eu tenho aqui é a conta para pagar a compra. Senão eu vou ter que usar o cartão, e o papai disse para eu não usar o cartão. E a criança esperneou e fez bagunça, e não sei o quê. Eu quero. A mãe foi lá e pegou, guardou o pouco dinheiro que ela tinha e usou o cartão para satisfazer a vontade daquele filho. Talvez, não sei o que estava passando na cabeça daquela mãe, mas eu vou imaginar aqui dentro do nosso estudo que aquela mãe foi só amor. E em ser só amor, ela não queria ver o filho dela sofrer, entre aspas, né? Porque não seria um sofrimento, mas sofrer pela falta do salgadinho. Só que ela não ensinou para aquela criança que existem coisas na vida que a gente precisa esperar. Existem coisas na vida que a gente não vai ter. Existem coisas na vida que o dinheiro não vai poder comprar. E assim por diante, ela não deu um limite para aquela criança. Quando Deus é amor e justiça, ele diz para a gente que há um limite na nossa vida com ele. Por exemplo, você e eu podemos pecar. Somos livres.
O que não podemos é querer ter comunhão com Deus vivendo uma prática de pecado. Se Deus fosse só amor, somente amor, possivelmente a gente viveria a vida de qualquer jeito. E isso existe hoje uma teologia chamada teologia liberal, onde você pode fazer tudo porque Deus te ama. E no final das contas ele vai te perdoar e você vai para o céu. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que a palavra de Deus não me ensina dessa forma. Nem tudo me é lícito, nem tudo é bom para mim. Então, quando se fala só em um Deus que ama, cadê a sua justiça? Cadê a sua providência em nos corrigir e nos disciplinar? Nem tudo me faz bem. Não sei se dá dando aí para você entender. Depois você põe aí no grupo mais perguntas, nós responderemos com toda certeza ali no próximo estudo. Não tem problema. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 23, ele diz: tudo é permitido. Você pode fazer tudo. Você não é um robozinho, uma marionetezinha. Mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo vai me edificar. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, respondendo aí, se ele fosse só amor, mais amor do que justiça, nós não receberíamos disciplina, nós não cresceríamos. A justiça de Deus, ela é igualitária, é uma justiça inerrante, não é desigual. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer assim: eu fui menos justo, fui menos justificado do que fulano. O Senhor amou mais fulano do que a mim. Eu tive uma vida assim, uma vida assado, e ele não. E Deus vai dizer assim: olha, todos os meus dons estavam disponíveis de igual forma. Aquele lá buscou mais, você buscou menos. Santidade. Se Deus fosse somente santo e não tivesse mais amor, talvez ele não se comunicaria com a gente. Porque somos seres pecadores, em rebelião com ele, sem Jesus. Mas ele se aproxima de nós. E retidão. Então, irmãos, tudo isso está junto. Os atributos de Deus, eles se comunicam entre si. Então, que Deus possa nos abençoar e que Deus possa nos dar graça para entendermos cada vez mais esses atributos de Deus. Deus nos abençoe.